Olá, cambadianos, esse é o canal Cultura e Comunicação. Estamos aqui, para falar mais uma vez acerca da obra de Agostinho Neto, do poema Voz do Sangue. Eu sou Santos Joelson. Olá, amigos. Meu nome é Zacarias Joel Castião e estamos aqui mais uma vez para tratarmos sobre o poema de Agostinho Neto, Voz do Sangue. Fique do outro lado e será uma experiência muito deleitosa. Bem, é um poema que tem, digamos assim, 6 estrofes, e que tem esse tema, a voz do sangue. Mas antes, vamos então fazer uma leitura do poema, O meu amigo aqui, Zacarias, vai fazer uma leitura daquilo que é o poema, para nós tentar perceber realmente o que esse poema está a nos dizer. Voz do sangue. Palpitam os sons do batuque e os ritmos melancólicos do blues. O negro esfarrapado do Harlem, o dançarino de Chicago, o negro servidor do sorte, o negro da África, negros de todo mundo. Eu junto ao vosso magnífico canto, a minha pobre voz, os meus humildes ritmos. Eu vos acompanho pelas emaranhadas Áfricas do nosso rumo. Eu vos sinto, negros de todo mundo. Eu vivo a nossa história, meus irmãos. Lindo poema, lindo poema. Bem, esse poema, Zacarias, tem uma intensidade... Esse poema tem uma intensidade muito forte. Essa intensidade muito forte deve-se ao quê? Deve-se ao fundo histórico que o poema carrega. Porque o poema foi escrito propriamente em 1948. Se nós vermos, ele trata aqui dos negros, de todas as lutas que eles viviam nesse tempo. Nós sabemos que ele primeiro cita Blue, depois cita Chicago, cita a África, que nos remete à África do Sul. Então, são todo esse fundo histórico que faz esse poema ser muito interessante. Bem, eu notei que o eu lírico tenta chamar, ou negros de África, ou negros de todo mundo, de Nova York, do Blue, como se fosse que os negros tivessem que se unir. Ou seja, esse poema tenta trazer essa ideia da unidade, da unificação de todos os negros. É uma questão, digamos assim, da questão do panafricanismo, que vem com aquela conversão da unificação de todos os africanos, não só os africanos que vivem em África, mas também os africanos que vivem ao redor, do mundo, para que esses africanos tenham em mente essa unificação, essa ideia de união em si deles. Sim, é um poema com um pendor panafricanista, porque trata da emancipação dos próprios negros. E como eu já disse, aqui cita Chicago, cita África do Sul, cita a própria África no seu todo. Por quê? Porque em 1948 a maior parte dos países africanos ainda não eram independentes, ainda estavam sob o jugo colonial. E Agostinho Neto aqui ele lança um grito de liberdade. Ele aqui lança um grito de liberdade dos grilhões dos colonos que prendiam a África naquela época em que esse poema foi escrito. Porque até na última estrofe ele deixa claro os 5 negros de todo mundo. Os negros de todo mundo aqui espelha todas as agruras que os negros viviam, desde o racismo, a exclusão social, de apartheid, de colonização, todas essas agruras que os negros viviam em todas as partes do mundo. Agostinho Neto traz aqui na sua estrofe, disse que eu vos sinto. Eu vivo nossa história. Eu junto a minha voz às vossas vozes. É isso que esse poema traz. É belo e profundo. Ok. Bem, ele, conforme o Zacarias já disse, ele foi escrito naquela época de descolonização, É um processo que estava a se passar,
e que haveria, né, tinha que ter pelo menos aquele grito de que todos os africanos, né, não só de África, tivessem essa ideia, essa perspectiva de que deveriam se unir. E vem trazer também essa ideia da igualdade. Sim, a igualdade e a libertação, né? Daquilo que vai ser a unificação do povo africano, não é isso? Claro, e trazer a ideia da igualdade. Se nós virmos aqui a Carta, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, creio que foi escrita em 1945, certo? Que dizia que todos os homens são iguais. E essa carta que traz que todos os homens são iguais, que a maior parte dos homens viviam alheios ao dito dessa carta, porque uma raça tratava a outra como inferior, subjugava a outra. Então, Agostinho Neto aqui levanta a sua voz, como ele próprio chama, a minha própria voz. Eu junto ao vosso magnífico canto, esse canto que era um canto por liberdade, era um canto por igualdade, era um canto por descolonização, era um canto pelo livramento dos povos oprimidos. É isso mais ou menos que, né, o poema tenta transcrever aquilo que é a ideia, né, que todos os africanos, né, deveriam se ter em mente, né, a perspectiva de libertarem-se, né, e essa libertação poderia, né, repercutir aquilo que vai ser mesmo a questão da unificação. A questão racial que o Zacarias falou era uma coisa que estava a se debater muito naquele tempo, a questão do tom, né, do tom de pele e tudo mais. Era uma questão que não era muito bem vista, porque tinha uma raça que praticamente dominava a outra raça, e essa perspectiva vinculou com que Agostinho Neto, né, não querendo falar de Agostinho Neto porque temos que falar do eu lírico, né, o eu lírico é que tenta transcrever essa ideia de chamamento, dessa unificação de todos os povos, né, africanos que estão ao redor do mundo. Claro. E uma das partes boas desse texto é que, até certo ponto, ficou na história. Graças a Deus, esses nossos antepassados lutaram. Agostinho Neto lutou, levantaram a sua voz com todos os meios que tinham, através das armas, através de poema, para alcançarem liberdade, para alcançarem independência, para alcançarem igualdade. E nós aqui, essa paz que nós vivemos, essa dependência que nós vivemos, deve-se a essa luta, a esse juntar da voz ao magnífico canto dos povos humildes, como Agostinho Neto trata, que clamavam por liberdade, por igualdade, não apenas em África, mas em todos os cantos do mundo, onde existia essa pouca vergonha da humanidade, que é o colonialismo, o racismo, todos esses ismos nada todos. Bem, é isso, né? Acho que a temática é essa, né? A unificação, a questão do panafricanismo. E acho que nós vamos terminar assim também recitando mais, de uma forma mais alta, né? Porque acho que tem que tocar mesmo naquela instituição, né? Do nosso público, para sentirem esse poema de tal maneira que vivam, ou seja, tentam reescrever aquilo que foi a transcrição do poema. Nós vamos terminar esse poema, como o Santo já disse, lendo de novo o texto, mas uma coisa que deve ficar bem claro aqui é o seguinte: a luta antiga que os nossos patrícios enfrentaram, Agostinho Neto e todos os outros, até certo ponto já não é mais a nossa luta hoje. Hoje nós já não combatemos, já não lutamos contra o colonizador europeu, já não lutamos contra a escravidão. Hoje em dia nós devemos ter os nossos olhos postos no futuro, devemos ter os nossos olhos postos no nosso próprio desenvolvimento, dar um novo legado à nossa raça, ao nosso povo, à nossa nação. É isso que nós devemos
fazer a nossa nova empreitada. Agora, sentem lá o poema. Palpitam os sons do batuque e os ritmos melancólicos do blues, ou negro esfarrapado do Harlem, ou dançarino de Chicago, ou servidor do sol, ou negro da África, negros de todo o mundo. Eu junto ao vosso magnífico canto, a minha pobre voz, os meus humildes ritmos. Eu vos acompanho pelas emaranhadas Áfricas do nosso rumo. Eu vos sinto, negros de todo o mundo. Eu vivo a vossa história, meus amigos. Poema. Bem, lindo poema, né? Poema. Bem, cavalheiros, acho que né, vamos ficar por aqui. Então, dá aquele like, subscreve e compartilha também, né? Esse conteúdo. Se gostou desse conteúdo, partilhe com seus amigos e estamos juntos. Vamos juntos. Até a próxima.